Beleza, tá gravando. Boa noite, pessoal. Boa noite. O meu trabalho é falar sobre o efeito de fungicidas FOL na colonização e esporulação de monilínea frutícola em podridões de frutos e campos e ramos na cultura do pêssego. A podridão marrom, causada por monilínea frutícola, ela é uma das principais doenças da cultura do pêssego, tanto na América do Norte quanto em todas as outras regiões do mundo. Bem, inóculos de conídeo, que ficam em frutos mumificados, principalmente no inverno, infectam os ramos de pêssego da primavera, e esses esporos produzidos sobre esses ramos infectam frutos durante o período pré-colheita, durante a maturação dos frutos. E esses frutos doentes, eles produzem inóculos secundários que infectam frutos ainda dentro desse ciclo ou no próximo ciclo da cultura. Bem, assim, se medidas adequadas de controle não forem feitas, o prejuízo causado pela podridão marrom, ela pode ser muito grande nessa cultura. Bem, no leste dos Estados Unidos, nas demais regiões, a principal forma de controle dessa doença é a aplicação de fungicidas. E no passado, os principais e praticamente únicos fungicidas que eram aplicados eram os DMIs, que têm um modo de ação de inibir a desmetilação dos fungos. E os produtores, é comum eles fazerem uma aplicação no período pré-florada, e 2 ou 3 aplicações no período de maturação dos frutos. Só que o período de maturação dos frutos é demorado, devido a várias espécies e o ciclo da cultura. Então, esse período ele é de aproximadamente 2 meses. Então, nesse período pode ser necessário se fazer até 24 pulverizações desse fungicida. E o uso extensivo desse fungicida resultou no desenvolvimento de cepas resistentes de monilínea frutícola. No final dos anos 90, os fungicidas estrobilurina, que são classificados como quinona, a abreviação FOL, eles tornaram-se disponíveis para o uso em uma ampla variedade de cultura. E esses fungicidas, eles possuem como modo de ação inibir a respiração mitocondrial, ou seja, eles atuam no conjunto citocromo e impedem o carregamento dos elétrons. Ou seja, esses fungicidas possuem um modo de ação distintivamente diferente dos fungicidas DMI, que atuam inibindo a desmetilação. Portanto, uma resistência cruzada no uso desses 2 fungicidas é praticamente impossível. E, sendo assim, a incorporação desses fungicidas FOL em programa de gerenciamento da podridão marrom pode ser uma importante estratégia na gestão da resistência. O objetivo geral deste estudo foi quantificar os efeitos inibitórios de fungicidas FOL contra a colonização e esporulação de monilínea frutícola em frutos de pêssego, e os objetivos específicos foram determinar se a época de aplicação e o volume de calda de fungicida ia ter um efeito, ia ter algum impacto sobre esses 2 componentes, que é a esporulação e a colonização do fungo. E também eles queriam avaliar a atividade antiesporulante contra os cancros, que são a principal fonte de inóculo para o início da doença. Bem, materiais e métodos. Pomar. Os experimentos foram realizados num pomar, no estado de Nova Jersey. E nesse pomar existem 3 cultivares, 2 cultivares de pêssego, uma autoungo
e outra Sunquest, e uma cultivar de nectarina Red Gold. O delineamento experimental foi realizado em box ao acaso, com 4 repetições, com uma árvore de pêssego ao longo e Sunquest em cada repetição. E os tratamentos com os fungicidas, né, foram utilizados uma calda de 935 litros por hectare durante o período de maduração dos frutos, que varia de 21 a 14 dias pré-colheita. E os fungicidas utilizados foram a azoxastrobina, a trifloxastrobina e a piracostrobina mais o buscalide, e a inoculação dos frutos. Foi injetado 0,5 ml de suspensão de conídeos, ou seja, que cada ml continha 10.000 conídeos. Então, nesses meio ml, continha 5.000 conídeos em suspensão. E essa suspensão foi aplicada a uma profundidade de 0,4 milímetros abaixo da epiderme dos frutos. Influência dos fungicidas em momento de inoculação em pêssego ao domo. Então, o primeiro fator foi o tipo de fungicida, que foi utilizado azoxastrobina, trifloxastrobina e piracostrobina mais buscalide. E o segundo fator foi o tempo de inoculação. Esse SI significa que foi feita uma pulverização e 24 horas após foi feita uma inoculação do fungo. Esse IS significa que foi feita uma inoculação e 24 horas depois uma pulverização. Esse SSI significa que foi feita uma pulverização, 7 dias após outra pulverização e 24 horas após a última pulverização foi feita a inoculação. E no controle os fungos não receberam nenhum fungicida. A influência do fungicida, né, e volume de aplicação e momento de inoculação em pêssego Sunquest. Bem, o primeiro fator foi o tipo de fungicida, que foi utilizado a azoxastrobina e trifloxastrobina. O segundo fator foi a combinação do volume de aplicação, que foi utilizado uma calda de 935 litros por hectare e no outro utilizou-se o dobro dessa calda, 1.871 litros por hectare. E o terceiro fator foi o tempo de inoculação, que foi feita uma inoculação imediata, ou seja, aplicou o fungicida e inoculou imediatamente, e uma inoculação adiada, que foi a inoculação foi 7 dias após a aplicação. E os frutos controle não foram tratados. Avaliação da doença. Então, a avaliação da doença foi feita de 5 a 7 dias após a inoculação. A atividade estimulante em campos é que os campos foram lavados imediatamente após eles receberam uma dosagem de trifloxastrobina e azoxastrobina e piracostrobina mais buscalide, e foi o controle, não recebeu nenhum tratamento. Análise estatística. Então foi observado duas variáveis, que foi a área abaixo da curva de colonização e a área abaixo da curva de esporulação. Elas foram analisadas pelo teste de Tanit e as análises de variância foram realizadas pelo teste de Turbo. E no estudo do campo foi utilizado o procedimento GLM do SAS. Que é a nova, mesma coisa que a nova. Resultado de discussões. Bem, aqui nesse gráfico tem influência de tratamentos inibidores sobre o crescimento da área de esporulação. Então, aqui na área de esporulação, aqui os fungicidas, aqui é o controle, aqui a azoxastrobina, trifloxastrobina, piracostrobina mais buscalide, o controle, azoxastrobina, trifloxastrobina e piracostrobina mais buscalide. Vocês podem perceber que o resultado mais significativo foi obtido com trifloxastrobina, né, com o SSI, ou seja, 2 aplicações de fungicidas e depois inoculação. Isso no ano de 2005. No ano de 2006, os 2 melhores resultados foram trifloxastrobina SI e trifloxastrobina SSI, e novamente em 2007 os 2 melhores resultados foram obtidos com o fungicida trifloxastrobina. Essa aqui é a comparação do fungicida e efeito do tempo de inoculação, né? Aqui
A e B é a área abaixo da curva de colonização, C e D é a área abaixo da curva de esporulação. Vocês podem perceber que ambos os fungicidas não obtiveram resultados significativos, né, na área da colonização, e aqui houve uma pequena significância, mas não foi razoável para os efeitos dos tratamentos. Em relação à área abaixo da curva de esporulação, a trifloxestrobina obteve um resultado bem significativo em relação aos outros dois fungicidas. E aqui, né, as duas aplicações de fungicidas e depois a inoculação também obtiveram um resultado significativo em relação aos outros dois tratamentos. Bem, aqui a comparação, né, dos fungicidas em tratamentos relativos na área abaixo da curva de colonização e aqui da esporulação no peso alto comum, que vocês podem perceber que os melhores resultados aqui foi obtido com pilacostrobina mais muscalide, aqui no ano 2005, e azoxastrobina, quando aplicado SSI, e trifloxestrobina SSI aqui. Em 2006, os melhores resultados foram obtidos com pilacostrobina mais muscalide, a inoculação e depois a pulverização. Em 2007, os melhores resultados obtidos foram aqui, também com muscalide,